Olá pessoal, eu sou Paulo Azevedo. Hoje a gente está com a Regiane Lunagori, que é a CEO da Total Helper, a nossa empresa parceira para assuntos migratórios nos Estados Unidos. Olá Regiane, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Regiane, primeiramente eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de estar gerando esse conteúdo, pela primeira vez a gente vai fazer um conteúdo assertivo, né, nas nuances, em que momento obrigatoriamente a gente precisa de um representante regulamentado pelo governo americano para poder fazer as tratativas de visto, seja ele extensão, alteração de status, enfim, os assuntos que a gente vai estar abordando nesse vídeo. Maravilha. Antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar aqui bem claro, né, que é muito importante no sistema americano, né, ter advogados aqui em diferentes áreas, porque aqui é um pouquinho diferente do Brasil, nós temos licença, as licenças aqui são estaduais. Então, só deixando bem claro que os nossos advogados do nosso grupo são licenciados em cada estado onde o cliente vai precisar do serviço. Tá, ok? Que seria importantíssimo para o pessoal saber. Ah, excelente. E só para reforçar, né, Regiane, vocês hoje contam com escritórios, com um time de 45 advogados com ênfase em imigração, correto? Exatamente. Nós estamos em toda a costa leste e oeste também hoje, né? Ou seja, de Boston até Flórida e Califórnia, né? Outra costa também. E exatamente, 45 advogados em diferentes áreas, ênfase total na imigração. Excelente. E o que vale reforçar aqui também é a parte jurídica, o apoio jurídico que vocês oferecem, porque é muito importante, principalmente estudantes de primeira viagem que acaba pegando locação de carro, pode ter ocorrência de multa, perda de passaporte, batida de carro, que é algo não é tão difícil de acontecer. Então, ter esse aporte jurídico também é bastante importante. Então, vale reforçar também esse serviço que vocês oferecem de suma importância para diversas tratativas. Exatamente, como você disse, infelizmente, né, acontecem coisas, multas, né, então os nossos escritórios estão aptos para ajudar da multa de trânsito ao acidente de carro, né, e perdas de malas, né, no voo, uma série de coisas que podem acontecer, né, mas nós temos uma equipe bem grande e completa para poder estar assessorando aos clientes. Excelente. Então, só voltando agora para a nossa temática, esse vídeo ele vai ser dividido em capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai falar sobre a alteração de status, os mitos e verdades, e sobre a parte de renovação de visto de estudante. Então, com foco inicialmente para esse público em especial de intercâmbios, e depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre outros assuntos pertinentes, mais especificamente para a parte de imigração. Tudo bem? Perfeito, vamos lá, tirar essas dúvidas do pessoal. Vamos lá, então. Jane, ao longo dos anos, sou atuante nessa área há 12 anos, então já teve alguns contatos com outras empresas de imigração, outros profissionais, e ao longo dos anos o governo também ele vai flexibilizando ou endurecendo algumas tratativas, principalmente quando a gente fala na parte de alteração de status. Então, é bastante comum alguns estudantes optarem em fazer um curso de curta duração, através do visto de visitante B1, B2, e ao longo da caminhada desses de 3 a 6 meses, que é a permissão hoje oficial do governo canadense de um visitante estar fazendo um curso de curta duração, ele resolver fazer uma extensão, né, durante esse período que ele vai ficar, fazer essa prolongação de período. Então, eu queria saber realmente qual é a possibilidade de fazer uma extensão ainda como visto de visitante e um estudante que já entrou com o visto de J1 ou F1, que já é o visto de intercâmbio. Até que ponto isso é endurecido, isso é flexível, eventual? Como é que a gente pode estar trabalhando essas informações? Bom, Paulo, hoje temos que levar em conta que hoje, com o problema do Covid-19, né, as coisas têm mudado bastante, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho antes coronavírus e agora, né? Anterior ao coronavírus, as extensões, né? Nós temos um público muito grande vindo do Brasil para os Estados Unidos que vinham com visto de turista B1, B2 e estendiam. Os nossos escritórios estavam acostumados a fazer até 3 extensões, né? Fazia a primeira, as pessoas se moviam de um estado para o outro, faziam a segunda, aproveitavam para passear e na segunda marcavam uma consulta para daí fazer realmente
projetar o que a pessoa vai querer no futuro, se é estudar, se é fazer algum outro visto ou retornar ao país de origem. Ou seja, antes do Covid, isso era possível, eles estavam facilitando bastante. Hoje, com o Covid, as coisas estão bem paradas aqui, né? Quem está dentro, as pessoas que estavam dentro, nós conseguimos as extensões normalmente, porque, claro, as pessoas não podem estar viajando ou se expondo nos aeroportos, né? E pegar aí o Covid e correndo risco de vida. Então, quem estava dentro conseguiu, quem estava fora não conseguiu entrar, né? Agora, mudando para troca de status. Quem estava aqui já, que fez ou que já estava na segunda extensão, que é dada de 6 meses, tá, pessoal? É importante lembrar isso. Cada extensão que você vai pedir vai ser 6 meses. Então, você vai fazer o cálculo aí que você entrou no país, teve 6 meses, daí você vai pedir a primeira extensão mais 6 meses, então estamos falando de que você já está no país em 1 ano. Né? E daí, se você pedir a segunda extensão, estamos colocando você aí 1 ano e 6 meses dentro do país. Tempo suficiente para ter passeado e determinado, né, o que quer fazer, né? Para quem quis trocar, né, o status para F1, o visto de estudante, o que aconteceu? Anterior ao Covid-19, nós estávamos conseguindo tranquilamente. Após o Covid, o que aconteceu? As escolas passaram a dar aulas online, algumas fecharam, né, temporariamente, então dificultou. Hoje, em vez de ser negado esses vistos, eles está sendo mais demorado o processo. Então, alguns clientes que nós temos, eles estão sem respostas, o que significa que eles estão pendentes, eles não estão fora de status, eles estão pendentes no momento. Então, essa é a situação hoje, né? As pessoas que estão pedindo ou pleiteando um visto de estudante, elas estão no aguardo devido ao Covid. Certo. E aí, só uma informação que a gente tinha como referência, e eu não sei se ela ainda é praticável ainda hoje. Existia um misticismo que somente o estado da Flórida, ele dava um percentual mais elevado para essa aprovação de alteração de status de visitante, né, de B1, B2 para um J1 ou um F1. E a Califórnia, por exemplo, o índice de recusa era quase que de 99%. Isso ainda é factível ou não? Era só misticismo? Eu diria, baseado na nossa experiência de 20 anos e 30 escritórios com, né, advogados espalhados por todos os Estados Unidos, eu diria que isso é mito. Nós temos, volto a dizer, como nós estamos de Boston até Flórida e Texas, Califórnia, a nossa aceitação antes, né, do Covid, porque agora com o Covid-19 está meio parado, anteriormente era bastante alto. Eu diria que até de 90%, 95% na maior parte dos estados. Não, excelente, para a gente poder quebrar esse misticismo que é totalmente viável e possível fazer essa alteração, desde que ele atenda à elegibilidade mínima estipulada pelo governo. Então, isso é bastante importante frisar que não é todo mundo que é elegível, tem uma determinação mínima, né, para ele poder ser elegível a essa alteração de status. E aí, já até pegando um gancho nessa como é que fica a gente falou da Flórida especificamente, de ter esse índice de recusa um pouco mais elevado. Na prática, ele precisa, o processo em si, né? Ele precisa a alteração de status para uma nova aplicação, para alterar o status para ser um estudante, mas esse visitante precisa de uma extensão bilateral ao processo, correto? São 2 processos simultâneos que é feito. Exatamente, foi ótimo você tocar nesse ponto, porque a forma que funciona é a seguinte, vamos dar nome a uma pessoa aqui, vamos dizer que João Vitor veio para a Flórida, vamos usar a Flórida como exemplo, como turista. Fez a primeira extensão, pediu mais 6 mesezinho, determinou com a família que ele quer ficar estudando em Orlando, ou que ele vai para Boston, vai ficar estudando, ele vai fazer um pedido de troca de status para estudante, porque ele já encontrou a escola, ele já se registrou, a escola deu para ele o que a gente chama de I-20, né, que é o registro da classe, e ele nos procurou. O que vai acontecer? Ele vai fazer o processo da troca de status e, paralelo, ele é obrigado a fazer a extensão, porque o João Vitor
não pode ficar fora de status enquanto ele está aguardando essa resposta do governo americano, se vai ser aprovado como estudante. E é importante também lembrar de que há requisitos, e a gente pode estar falando um pouquinho desses requisitos aqui, que é isso que aumenta a probabilidade da pessoa ser aprovada. E, assim, nós estamos falando um pouquinho dos mitos anteriores, o que nós temos visto durante esses 20 anos e todo o território americano, é de que desde que você consiga provar e dar a documentação pedida pelo governo, é aprovado. Ou pelo menos essa é a experiência que a gente tem tido com os nossos clientes, né? Um trabalho bem feito e com substância, né? Com documentações que provem que a pessoa tem a capacidade de ficar aqui, de se manter no país, né? Financeiramente, é basicamente isso. Entendido. Não, e essa explicação é excelente até para poder estar explicando essa questão do status, o quanto que ele é importante. A partir do momento que a pessoa perde o status, é onde oficialmente ela se torna irregular. E aí, que a gente chama de restaurar o status, acaba sendo muito mais crítico, e aí já entra uma série de situações dele não ser um aplicante genuíno. Aproveitando agora, falando só um pouquinho da troca de status, para que as pessoas tenham mais informações, né, e o teu público receba um conteúdo aí que vai ajudar a eles. Pessoal, quando você decidir que quer estudar aqui, há uma diferença de vir com visto F1 e trocar para o visto F1 aqui dentro. Hoje nós temos visto de que é mais fácil obter a troca de status aqui do que vir do Brasil com visto de estudante já. E, obviamente, um dos requisitos que eles pedem é comprovante, né, de conta bancária, como é que você vai estar se mantendo no país. Se você disser que você trabalha, eles querem saber se você está de licença, por quanto tempo, um comprovante do trabalho. Se você é estudante somente, como é que teus pais vão te manter aqui no país, né? Tudo isso é importante quando você vai tomar a decisão de que quer que você ou seu filho venha estudar aqui nos Estados Unidos. Certo. E até uma pergunta que não estava em pauta, mas eu vou te trazer, que foi um cenário que a gente já teve no passado, e talvez, né, fica a título de esclarecimento para uma pessoa que está nessa situação. Existe uma regra interna nos Estados Unidos que nenhum menor de idade pode ficar fora de ano letivo, né? Ele tem que estar estudando e ser menor de idade. E não é toda instituição de ensino médio que é elegível à emissão do F1 ou J1, depende da subclasse que ela vai estar de registro com o governo. O quanto que isso é importante na alteração de status, porque às vezes é comum a pessoa fazer uma visita exploratória como B1, B2, viu realmente que aquela escola, por acaso, está na data de fazer a matrícula e ele acaba optando em fazer essa aplicação dentro dos Estados Unidos. Isso pode ser uma sensibilidade para esse perfil especial ou não? Essa é uma ótima pergunta e você tocou num assunto muito importante, Paulo. Eu acredito que seja muito importante, né, para o nosso público saber de que antes de você determinar que você vai trocar para um visto de estudante, explorar bem, né? Saber se realmente aquela é a escola que você ou seu filho vai estudar. E a razão que é importante você saber disso é porque escolas públicas aqui não dão o que nós chamamos de I-20. Então, tem que ser uma instituição particular, né? Então, você pode se inscrever num curso de línguas, né? Num curso de inglês, e daí também você vai ter opções dentro desse quadro de cursos de inglês para ver qual deles, né? Porque tem cursos de inglês que você pode fazer durante a semana 3 vezes por semana, por causa da carga horária, tem outros que você pode fazer durante o final de semana, sábado e domingo. Então, é importantíssimo explorar isso, né, bem antes de você tomar essa decisão e lembrar, o mais importante, instituição pública não dá I-20. Levar em conta que você vai ter que separar aí um valor, né, razoável para que você possa se inscrever como F1. Excelente. Regiane, acho que para esse primeiro take, né, da nosso conteúdo, a gente conseguiu fechar com as informações bastante assertivas, direcionadas para o que a gente gostaria de trazer em informação. E a gente vai encerrando por aqui, para a gente se encontrar agora no próximo vídeo, que vai falar sobre os temas do visto de perdão, que é um termo bastante popular para quem residiu por um tempo além do permitido
pelo governo americano. E a gente tem a questão também sobre o visto de noiva, né? Quando tem um americano, um residente americano que está em relacionamento com um brasileiro, e em que momento pode ser feita a aplicação ou não. Enfim, as diretrizes assertivas também para esse tipo de cenário. Tudo bem? Ótimos tópicos. Te vejo lá então no próximo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.